Ok, então a gente começou a ver essa parte de diretivas e a gente vai aprofundar nesse vídeo. A gente vai então fazer efetivamente a parte do salvamento do meu curso. Bom, então eu já estou aqui com um projeto rodando. Na verdade, apaguei? Foi isso? Ok, não tem problema. Mas ele está rodando aqui no servidor. Deixa eu entrar aqui no projeto. Abriu aqui na outra tela. Então é aquela problemática. Qual que é a minha? O que que eu quero fazer agora, né? Eu quero que o meu componente aqui de formulário que ele envie esses dados para o servidor por baixo dos panos com uma chamada dinâmica para a gente salvar esse cara efetivamente no banco de dados, mas fazendo isso com uma chamada dinâmica, tá? Bom, eu vou tirar aqui só esse input que ele estava da aula anterior e não tem mais necessidade também. Então, deixa eu tirar ele já daqui. Só tinha mostrado para mostrar o binding acontecendo. Ok. E aí vamos para o que interessa. Bom, o fato é que eu quero, quando o usuário clicar nesse botão, eu vou querer fazer alguma coisa. Então, já tinha mostrado o ngClick para você, então eu vou colocar aqui um ngClick, de forma que quando o usuário clicar nesse botão, eu vou querer executar uma função de salvar, que eu vou criar aonde? Vou criar no controller dessa diretiva que eu criei. Como é que eu defino um controller aqui? Então, eu tenho o atributo desse objeto JavaScript, chamado controller, onde eu consigo definir uma função que vai funcionar como o controller que eu tinha definido, aquele controller de fora. Mas esse daqui é o controller só desse componente, dessa diretiva que é o curso form. E ele vai ter o escopo. Vou receber o escopo como parâmetro, e esse escopo, lembrando, é um escopo desse componente, separado lá do escopo global. Eu só linkei a variável curso através de bind direcional aqui na aula anterior com igual, mas esse daqui é um escopo que só pertence a esse componente. E aí o que eu vou fazer nesse escopo? Vou, a priori, definir a função salvar que eu tinha declarado aqui no template. Então, vai ser uma função em que, só para você entender, eu vou dar um console.log no curso, no caso course, como eu declarei ali em cima, que se encontra nesse escopo. Tá? A sintaxe é meio feia a priori, gente, mas não tem muito jeito, né? É JavaScript. JavaScript em geral não tem como ser bonito, né, gente? Vamos concordar. Mas, enfim, tenho aqui o meu controller e quando eu clicar em salvar no botão do meu componente, eu espero que ele chame e logue para mim esse cara aqui para eu conseguir ver. Então, deixa eu até chamar aqui o Ctrl Shift I para a gente verificar aqui o console, para ver também se não aconteceu nenhum erro. Clico em salvar. Opa, tinha uns breakpoints aqui dos meus testes. Deixa eu tirar. E aí a gente volta aqui no console e está lá exatamente o objeto que eu queria. App Engine e o preço. Então a pergunta agora é, como é que eu vou mandar isso para o servidor? E o mais importante que você tem a aprender em chamadas Ajax, chamadas dinâmicas, é o fluxo de como as coisas acontecem. Tá certo? Então eu vou estar interessado nesse fluxo. Porque o que acontece? No meu back-end, lá no meu, quando eu gerei a minha app, ele gerou para mim um arquivinho chamado hash com todas as operações de CRUD para eu fazer também de forma dinâmica, já com comunicação via JSON. Em particular, para eu salvar um curso, estou fazendo uso aqui da fachada, onde eu vou salvar o curso, e a única coisa que está diferenciando o salvamento comum que eu fazia via página é o tipo de resposta, onde eu estou enviando um JSON de volta, que é o formato do objeto JavaScript, uma string que o JavaScript vai conseguir entender e vai conseguir fazer o parse disso. Detalhes aqui de implementação, isso já está seguro contra a Cross-Site Request Forgery, sempre a gente vai fazer aqui chamada post, e ele vai estar seguro porque o Tecton já está preparado para trabalhar com Angular dessa maneira de forma segura.
tá? Mas essa resposta JSON, então, ela vai me mandar a resposta, em vez de ser um template de India que eu envio para o cliente, ele vai enviar um JSON. Depois a gente pode até conferir isso. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu quero fazer uma chamada para esse new. Então, eu vou ter que fazer uma chamada em /courses, /rest, /new e passar as propriedades do que eu quero salvar. Vou até já deixar aqui um breakpoint nesse new para a gente entender o fluxo. Então, a parte do back-end já está pronta, pelo menos se você vai utilizar o CRUD comum que o Tekton já provê para você quando você gera uma app. Então, o que está faltando? Faltando só a parte do código no cliente. Então, desculpem, estou resfriado. Então, o que acontece? Eu quero fazer essa chamada lá para aquele link, né, o /courses, /rest, /new e passar as propriedades do meu curso, que é esse curso que está aqui exatamente. Então, como eu vou fazer isso? O AngularJS, assim como o framework jQuery, que também é muito conhecido, ele provê uma outra dependência além de scope, que se chama HTTP, para a gente fazer chamadas com o protocolo HTTP. Como funciona essa dependência? Você pode fazer chamada GET ou POST, mas quando a gente está fazendo chamada segura dentro do Tekton, eu vou fazer uma chamada aqui do tipo POST e eu indico como primeiro parâmetro para qual é o endereço que eu quero fazer essa chamada. Então, era lá o /courses, /rest, /new. Quero enviar quem como parâmetro? Nesse caso aqui, são exatamente as propriedades que eu tenho em curso, que era title e price. Ele vai mandar para lá e eu vou conseguir salvar esse cara. Então, declarei a minha dependência para o HTTP e vou fazer essa chamada por baixo dos panos. Vamos testar e ver se acontece, principalmente, aliás, está faltando ainda mais coisa, né? Quando ele faz essa chamada, ele não para, a execução não fica esperando esse retorno. O que acontece é o que se chama de chamada assíncrona, ou seja, ele manda no servidor e quando o servidor retornar, ele avisa a minha aplicação. Como ele avisa? Através da instalação do que a gente chama em JavaScript de callback. Ou seja, se essa chamada acontecer com sucesso, ele vai executar essa funçãozinha aqui que eu vou passar como parâmetro. E, inclusive, vou receber um curso do servidor, que eu estou salvando, e ele vai me mandar um JSON representando o curso. Porque o curso novo que eu estou salvando, ele só tem preço e título. Depois que eu salvar, ele vai passar a ter o preço, o título, um ID por causa do banco de dados, e ele também tem uma data de criação, porque todo nó tem uma data de criação. Então, o que eu vou fazer? Se a chamada acontecer com sucesso, eu vou dar aqui um console log para a gente conferir qual é o conteúdo que eu recebi do servidor. Então, esse parâmetro aqui vai ser exatamente o que eu vou receber do servidor. Agora, se acontecer algum erro no meio do caminho, também eu quero fazer algum tipo de tratamento. Então, eu vou receber do servidor alguns erros e o que eu vou fazer? Vou salvar esses erros para a gente dar uma olhada. Então, console log errors. Beleza? Então, vamos agora para o nosso site, dar um F5, ver se não tem nada de errado e ver se a coisa está funcionando. E, principalmente, eu vou colocar vários breakpoints para você entender o fluxo de uma chamada dinâmica, que, em termos de chamadas Ajax, é o mais importante que você tem para aprender. Beleza? Vamos lá, vamos ver se carrega aqui. Quando eu começo a gravar o vídeo, acho que a minha memória vai lá em cima por causa da gravação e demora um pouquinho para fazer o refresh, tá? Bom, a priori não deu nenhum erro aqui. O que eu vou fazer? Vou entrar aqui no source, vou entrar justamente naquele meu código JavaScript, que é o curso JS, para eu poder colocar breakpoints em vários lugares. Então, eu vou colocar um aqui, que é quando acontece a chamada post, outro na execução, se acontecer um sucesso no servidor, e outra aqui se acontecer um erro, para você entender qual é o fluxo. Além disso, eu já tinha colocado um breakpoint lá no servidor para a gente conferir e ver o que está acontecendo. Então, eu vou fazer agora efetivamente a chamada. Vamos abrir aqui o formulário, dar um save. Olha lá, ele chamou a função salvar. E o detalhe, ele não vai ficar esperando nada aqui não, ele vai fazer essa chamada post e vai sair.
Então, ó, ele vai pular aqui da linha 15, ele vai pular provavelmente aqui para a linha 20, para a linha 19. Ó, vou dar um cadê? F10 para a próxima linha. Já pulou direto para a saída da função e enviou para o servidor a chamada. Ó, parou exatamente aqui no meu breakpoint, enviando os dados que estavam naquele formulário, naquele meu objeto JavaScript. Ele vai criar o comando, vai tentar executar o salvamento. Vamos ver se ele consegue com sucesso. Os dados estão válidos, então ele conseguiu, não lançou nenhuma exceção. Ele vai pegar o formulário do curso, chamar o método fillModel, que basicamente, deixa eu até colocar aqui para você ver o que ele gera. Olha lá, esse método ele gera um dicionário com as propriedades do curso. E, a partir do momento que você tem um dicionário, objetos simples, o JSON Response consegue transformar isso em JSON para você automaticamente. Só chamar um JSON Response. Então, eu vou sair desse breakpoint, vou dar um F9. O que vai acontecer? Ele voltou agora a resposta e parou justamente aqui na minha linha 16, executando a função de sucesso, a função que eu passei como callback para sucesso, que é essa daqui. E ele está recebendo do servidor, ele recebeu uma string no formato JSON que ele já fez o parsing. Olha lá, com criação, ID, preço e título. Beleza? Então, assim eu estou conseguindo fazer o salvamento de forma dinâmica. Veja que ele não deu refresh na página. Aparentemente, nem aconteceu nada para o usuário, porque eu não dei nenhum feedback para ele, e isso a gente vai consertar aí nas próximas aulas. Mas aparentemente funcionou. Para testar com erro, olha só, vou colocar aqui vazio, vou mandar um salvar. De novo, veio na chamada post, vou dar um F10 para ir para a próxima linha. Ele executa o post, mandou para o servidor. Então, mandou para o servidor, vai parar lá de novo no meu breakpoint. Venho aqui no save. Agora vai dar uma exceção, porque aquele campo está inválido, não pode ser vazio. Então, eu coloco um código 500 aqui para mostrar que houve um erro, código de erro, HTTP de erro no servidor. E o CMD ele tem erros, né? Então, ele tem aqui um dicionário, olha lá, preço, campo obrigatório, que eu vou mandar para o cliente para ele conseguir ter essa informação e tomar alguma atitude que seja necessária. Então, vou dar aqui um F9 para ele sair. O que ele vai fazer? Voltou a chamada. Então, ele não ficou parado esperando, você podia mexer aqui no site. E aí eu vou logar, recebi exatamente aqueles erros aqui em formato JSON. Cadê? Tá aqui, olha, os erros. Preço, campo obrigatório, o price, campo obrigatório. E aí você tem a nossa chamada dinâmica acontecendo. E é assim que mais ou menos, não exatamente com essa arquitetura, mas o conceito básico dos sites atuais, né? Gmail, Facebook, toda vez que você vê uma chamada dinâmica na internet, é isso aqui que está acontecendo por baixo dos panos. Beleza? Então, a gente vai fazer, na próxima aula, vamos fazer algumas melhorias nisso aqui. Tá certo? Vamos melhorar esse exemplo. Espero você aí na próxima aula.